Olá, eu sou a professora Thelma Valentini e agora nós vamos começar a falar do projeto de pesquisa, que corresponde à segunda unidade do nosso curso Metodologia de Pesquisa no Unifesp. Ok, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que possa acompanhar, tá? Esta aula se chama do projeto ao artigo científico. Qual é o objetivo dessa aula? De vocês verem que toda pesquisa científica começa com um projeto científico e acaba com um artigo científico. O artigo científico nada mais é do que a apresentação dos resultados ou totais ou parciais de uma pesquisa. Não faz sentido escrever um artigo que não haja uma pesquisa. Muitas vezes escrevemos artigos de pesquisas que já realizamos, mas o artigo científico expressa o resultado de uma pesquisa. Ok. E o projeto de pesquisa? O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por ele determinado. O que é isso? Você faz o projeto de pesquisa para apresentar às pessoas de interesse a sua pesquisa. Quem são as pessoas de interesse? O teu orientador, a instituição que irá financiar a tua pesquisa, porque toda pesquisa tem um custo, a instituição a qual você está concorrendo a um mestrado, a um doutorado, ou mesmo a um curso que tenha como acesso projeto de pesquisa, né, como caminho de avaliação projeto de pesquisa. Então, é através do projeto de pesquisa que você apresenta a sua pesquisa. Então, o projeto é a tua carta de intenção. Nele, o que você vai ter? Vai ter o teu problema, aquilo que a tua inquietação sobre um aspecto da realidade que fez com que você te levasse a querer fazer aquela pesquisa, o recorte desta realidade, desta inquietação, a pergunta que você busca uma resposta, o método, como você vai fazer, o caminho que te leva a fazer aquela pesquisa, os autores que você elegeu para pensar aquele problema, porque toda ciência parte de um conhecimento anterior, não existe a ciência inédita de conhecimento anterior, senão não é ciência. Que mais? Todo o referencial bibliográfico, todas as questões, outras questões paralelas, que são os objetivos específicos, que te levarão a responder o teu objetivo geral, ou seja, o projeto de pesquisa é este caderno, este material que você irá mostrar a tua pesquisa, tá? Como que nós começamos o nosso projeto? Então, como nós começamos o nosso projeto? A primeira coisa que nós começamos o nosso projeto, delimitando o assunto. No nosso caso, evasão escolar. O tema é um aspecto do assunto. Eu vou falar do quê? Da política brasileira, é um assunto. Eu vou falar do quê? Das eleições de 2020, é um assunto. Eu vou falar do quê? Da pandemia, é um assunto. E o tema, o que é o tema? É um aspecto deste assunto. Por exemplo, o tema, a pandemia aumentou a evasão escolar? Este é o tema. Mas dentro deste tema, se a pandemia, no tema eu já tenho duas variáveis. Então, se a pandemia aumentou ou não a evasão escolar, eu posso, de onde? De quem? Eu não fiz o recorte, que eu faço o recorte é pelo problema. Então, delimitado o assunto, delimitado o tema, eu vou para o meu
problema. Pesquisa porque eu levantei um problema, porque eu olhei a realidade e ela me trouxe um questionamento. Por exemplo, agora em tempos de pandemia, uma inquietação que nós podemos ter é como esta época de pandemia causou evasão de alunos da EPEM. O problema da pesquisa sempre é um problema social, um problema real? Sim ou não? É sempre uma inquietação. Não obrigatoriamente uma inquietação, por exemplo, para ser respondida imediatamente. Por exemplo, os pesquisadores da vacina estão com esse problema. Qual é a vacina que é eficaz contra a pandemia? Porém, há outros pesquisadores que estão com outros questionamentos, que não resolverão imediatamente o problema da pandemia, mas são problemas da realidade, como, por exemplo, como o vírus funciona, quais as populações mais atingidas, ou se esse vírus é um problema social, um problema político, um problema médico. Isso tudo são questionamentos que não dão respostas imediatas para a sociedade, como a questão, por exemplo, da vacina, mas são questionamentos que fazem com que nós possamos olhar a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, de uma maneira mais complexa, mais integrada com todas as suas variantes, né? Então, isso é bem importante. Na unidade 3, vocês vão trabalhar bastante com isso, né? Mas, bastante com essa questão, o que é um problema de pesquisa e o que é um problema social. Tem problemas, por exemplo, que são sociais e não são problemas efetivamente de pesquisa. Como, por exemplo, o diabético no Brasil, ele ter acesso à melhor insulina, isso é um problema social. É um problema de pesquisa? Sim e não, porque pesquisar porque ele não tem esse acesso, porque há uma má vontade, não há um programa efetivo de saúde pública, porque há uma vontade dos gestores em efetivamente oferecer o melhor produto. Então, são problemas políticos, são problemas sociais, mas não efetivamente um problema de pesquisa, tá? Como nós fazemos este recorte da sociedade sobre o nosso problema de pesquisa? Pelo nosso interesse. Ou seja, nós vamos pesquisar aquilo que nos inquieta. Por exemplo, eu fiz o meu trabalho lá na comunidade Mumbuca, porque eu tinha dentro de mim, tenho uma grande inquietação, como no Brasil nós maltratamos as nossas comunidades tradicionais, sejam de índios, de quilombolas, a maior de pescadores, a maior variedade de populações que estão aí no nosso território e que nós tratamos muito mal. Muito mal porque nós expulsamos da terra pelo modelo latifundiário, pelo modelo de propriedade no país que privilegia o latifúndio, grande propriedade, em detrimento da pequena propriedade, gerando uma especulação muito grande sobre a propriedade da terra. Então, claro que uma terra onde tem uma população que não serve a esse sistema, sempre é uma terra lá parada e que todo mundo de olho para ver como chegar àquela terra, né? E essa comunidade, especificamente, Mumbuca, está dentro de um parque estadual, do Parque Estadual do Jalapão, que ele foi criado dentro de uma visão onde qualquer população humana, ela degenera o ambiente. Que não é uma verdade, porque essas populações tradicionais, muitas vezes, elas protegem o ambiente da invasão da grande propriedade, que vai tirar todo o meio, só acertar a terra para plantar capim ou plantar soja, né? Então, eles seguram essas
comunidades tradicionais segura um pouco essa ocupação total da terra através da expansão da grande propriedade, né? Por que eu pesquisei isso? Porque me inquieta essa questão das minorias no Brasil, que são esquecidas, que são desprezadas, que são maltratadas. Quantas comunidades tradicionais foram expulsas da terra por uma série de fatores, um evento que impactou muito as comunidades tradicionais foi a expansão do nosso modelo energético, né, a hidroelétrica, onde nossa, quantas populações ribeirinhas foram deslocadas para a periferia das cidades em função de alagar essas terras, criar esses reservatórios e tal para gerar energia, né? E essa população, quando expulsa do seu local para a periferia das cidades, parte dela simplesmente morre porque não se adapta. Então, as pessoas mais idosas só morrem, só sucumbem. Isso é uma realidade no Brasil que nós nem nos damos conta. E depois, como que elas vão se adaptar àquela vida na periferia das cidades, né? Nós temos um trabalho muito bacana que nós fizemos de uma comunidade que foi levada a um conjunto habitacional acerca de uma cidade que foi ocupada porque a terra deles foi ocupada por esse modelo, né, para fazer hidroelétrica, e eles se recusavam a entrar nas casas, porque eles não estavam habituados a ter banheiro dentro das casas, porque o modelo deles, para eles, o banheiro é um quarto, um lugar da casa que polui a casa, que suja a casa. Então, eles construíram assim, aleatoriamente essa cidade e depois tiveram que refazer as casas pondo o banheiro para fora, porque senão aquela população não ia ocupar. Isso é porque houve a preocupação ainda de perceber essa falta de empatia com a população e ainda construir o banheiro fora, porque senão deixa lá mesmo, se quiser que fique, senão que sucumba, né? Então, para vocês verem o grau de agressão a essas populações, de desrespeito a essas populações. Outra questão, por exemplo, é se eles têm a propriedade dessa terra, né? Às vezes estão lá há 200 anos, 300 anos, e a terra é como se fosse a terra do Estado e não pertencente a essa população. Lá em Mombuca foi muito interessante, porque, por uma questão de disputa de propriedade, em 1940, mais ou menos, um determinado prefeito daquela região resolveu escriturar as terras para essa comunidade. Olha que maravilha, distribuindo aquelas terras para as famílias. Foi maravilhoso, porque hoje eles têm a propriedade dessa terra. E foi um empecilho, depois, pela criação do parque, para desapropriar essa terra. Uma coisa que é bem interessante, que há mais ou menos 50 famílias nessa propriedade, nesse lugar, né, lá no Jalapão. E dessas 50 famílias, eu não sei se são 48 proprietários, uma coisa assim, só uma vendeu as terras. Ou seja, com aquele argumento, você distribui a terra para a população, mas depois ela abre mão da terra, porque ela vende, porque o nosso referência é sempre ganhar mais, né? Mas a referência dessas famílias não é isso, ela interagir com a terra. E só uma vendeu essa propriedade, e muito curioso, porque para quem ela vendeu essa propriedade foi morar lá e foi fazer parte dessa comunidade. Então, continuam as mesmas 48 famílias com 48 propriedades. Só mudou o nome de um proprietário que não era originalmente de lá, mas depois se tornou parte desta comunidade. Por que eu estou dizendo tudo isso?
porque não há pesquisa sem inquietação. O pesquisador, por exemplo, já pensou eu pesquisar a atitude das madames que vão no shopping Iguatemi fazer compras? Daí não me diz respeito, não me inquieta, não me tem empatia nenhuma para esse tipo de realidade. Então, jamais eu faria uma pesquisa dessa, jamais seria válida uma pesquisa dessas para mim, né? Claro que deve ter pessoas que façam isso. Mas, ou seja, toda pesquisa há um engajamento, há uma preferência, há um olhar para a realidade, para a sociedade, que você, que é próprio teu, daquilo que te inquieta, tá? Então, vamos lá. Requisitos para um problema. Pode ser enunciado em forma de pergunta. O problema é que vai fazer o recorte da sua pesquisa, da sua realidade. Então, ele tem que ser realmente algo, uma pergunta. Então, é um problema, por exemplo, às vezes um orientando chega para a gente e fala assim: professor, eu queria pesquisar sobre a pandemia. Sim, mas o que na pandemia? Qual a tua pergunta frente à pandemia? Pode ser a questão da evasão dos alunos das universidades públicas, pode ser qual está sendo o aproveitamento dos alunos de ensino fundamental médio através desse sistema. Nossa, pode ser um monte de coisa, né? Se a pandemia ajudou na concentração de renda no Brasil, que isso é uma realidade também que nós temos observado, né? Observado bastante. Daí outra questão que nós, para fazer esse recorte. Este problema é relevante social e cientificamente, porque todo problema científico pode vir a ser relevante socialmente, aquilo que eu falei antes. Não quer dizer que seja imediatamente uma resposta a uma demanda social, mas é uma observação de como essa sociedade está se comportando. Estou falando as questões as pesquisas de natureza humanas, né? De natureza das ciências humanas. Então, mas quando há uma inquietação que é relevante cientificamente, em algum momento ela pode ser relevante socialmente, tá? Outra coisa, é metodologicamente viável? Por exemplo, professor, eu quero estudar o lado escuro da Lua. Como? Sim. Não é, eu não posso criar nesse problema, nessa expectativa, o que tem no lado escuro da Lua, seria a nossa pergunta, né? Eu posso fazer pelo aquilo que já estudaram, mas eu não tenho como ir lá, mandar uma nave e ver o que está no lado escuro da Lua. Então, não é metodologicamente viável, né? Eu quero estudar o solo de Marte. Como que você vai pegar um pedacinho de solo de Marte para estudar? Não é viável, tá? Relaciona-se entre si pelo menos duas variáveis? Claro, isso é super importante. Quando eu falo da pandemia, qual é a outra variável? A pandemia e evasão escolar, duas variáveis. A comunidade mumbuca e a sua permanência naquela terra, duas variáveis. Que mais? Uma dessa questão nossa, né? As aulas online e o aproveitamento dos alunos em termos de estão aprendendo ou não estão aprendendo, os alunos do ensino estão sendo alfabetizados através do sistema online, né? Do sistema virtual. Então, são duas variáveis. Então, nós sempre temos que pensar em duas variáveis para que possamos efetivamente fazer uma pesquisa. Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica.
Tudo isso que eu falei pode ser sistemático, eu posso observar uma realidade, por exemplo, numa escola tal, sem alunos que estão tendo aulas online e compará-los com a alfabetização de alunos que não têm. Eu tenho um sistema. Posso controlar essa realidade? Posso. Posso olhar de uma maneira crítica essa realidade através dos pensadores que eu elejo para pensar essa realidade? Posso. Ok, então já vi meu problema, meu objetivo geral, meus objetivos específicos, minha hipótese, o que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar com as minhas variáveis. O que são as variáveis? São os conceitos, os processos, objetos, fenômenos, problemas que contém dentro delas, apresentam valores, quantidades, qualidades, características, traços que eu possa pesquisar, que eu possa inferir, que eu possa ver se cresceu, se diminuiu, qual a qualidade daquilo, por que saiu ou não saiu. Todo problema contém pelo menos duas variáveis que se relacionam. Vamos ver as variáveis lá do meu exemplo, né? Primeira variável do meu problema. Então, qual é o meu problema? Verificar se aumentou a evasão escolar na IPEM no ano de 2020 em função da pandemia. Então, primeira variável, eu verificar o número de alunos que abandonaram os cursos na IPEM em 2020. Então, isso é uma variável que eu posso ir lá inferir quantidade. Eu tinha 100, agora eu tenho 80, então diminuiu. Eu posso verificar, analisar e inferir uma série de conceitos em função desta observação. A segunda variável é se isso se deu em função da pandemia. Então, esses alunos que saíram por causa da pandemia. O que causou a evasão foi a pandemia, porque nós podemos descobrir, como eu falei lá na hipótese, que houve menos evasão, e houve menos evasão por causa da pandemia. Então, este conceito de qual a razão que levou este aluno a evadir ou continuar o curso, se está ou não relacionado à pandemia, é uma outra variável. Quando eu cruzo essas duas variáveis, eu tenho a resposta ao meu problema, ou seja, eu consegui chegar ao meu objetivo geral. Ok? Então, vamos lá. A pesquisa em si. Como que eu faço a pesquisa em si? Primeiro, eu tenho que fazer a metodologia. É na metodologia que o pesquisador vai descrever como ele vai fazer a pesquisa. Que ele vai responder perguntas como, com que, onde, quando. Então, por exemplo, dentro desse exemplo que nós estamos da evasão escolar, né? Então, nós podemos fazer assim uma metodologia. Primeiro, eu vou lembrar lá dos objetivos específicos, vou pegar a lista de todos os matriculados de 2011 até 2020, por termo, né? Primeiro semestre, segundo semestre, e ver a variação que houve entre aquele que entrou em 2011, se ele renovou, se não renovou, se ele renovou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu vou seguindo por semestre. Eu crio tabelas e verifico se há evasão. A descrição deste material é a minha metodologia, desta maneira de fazer. Metodologia não é nada mais do que o caminho a seguir. Então, primeiro, eu tenho que também, dentro da metodologia, dizer qual é o método que eu vou usar para fazer a abordagem.
Ou seja, de que maneira eu vou pensar esta realidade. Então, no nosso caso, eu vou pensar de duas maneiras. Primeiro, de uma questão, uma pesquisa quantitativa e depois qualitativa, inferindo valores, inferindo conceitos nessa qualidade dos meus dados. O que ele está falando? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto. Bonitinho, tá? Mas, então, a gente não pode ter preguiça, não, para pensar a nossa pesquisa, né? Então, nós temos que ver o método de abordagem. Nós temos aqui, por exemplo, uma pesquisa experimental. Esta vai ser a minha abordagem. Houve aumento? Sim ou não? Se houve, foi por causa da pandemia? Eu estou relacionando, eu estou olhando uma realidade com duas variáveis e relacionando a primeira variável à segunda variável. Na primeira variável, pode ter tido aumento da evasão, pode ter continuado estável ou pode ter diminuído a evasão. E eu tenho que relacionar qualquer uma dessas hipóteses, dessas possibilidades, à questão da pandemia. Ela aumentou em função da pandemia? Ela se manteve estável em função da pandemia? Ela diminuiu a evasão escolar em função da pandemia? Então, aí eu já mostro na minha metodologia de que maneira eu vou abordar a minha realidade. Este é o método de abordagem. Vamos lá. Fazer em si a pesquisa é experimentar, levantar dados. É como se eu estivesse no laboratório. Eu tenho que levantar dados, eu tenho que ir a campo, eu tenho que ver como as variáveis se comportam. Então, eu posso fazer isso através dos diários, lá de matrícula, das listas de matrícula, para ver a primeira variável. E na segunda, eu tenho que buscar, nesta população que evadiu mais, menos ou igual, e questionar se essa população evadiu em função da pandemia. Mas como eu faço isso, professor? Eu tenho nos diários lá de matrícula quem foi e quem ficou. Então, conforme se comportem estas populações, eu faço uma inferência. Aqueles que ficaram por causa da pandemia, indiferente da pandemia, ou ficaram, quiseram sair, mas resolveram ficar. Como se comportou essa população? Aqueles que saíram em função da pandemia, ou com algumas questões relacionadas à pandemia. Por exemplo, a pandemia no Brasil já levaram quase 200 mil mortos, né? Levaram a 200 mil mortes. Então, suponho que esses 200 mil, muitos eram chefes de família. Algumas famílias da nossa população foram impactadas por essa morte. Se perdeu, por exemplo, o chefe de família, isso pode ter levado a uma evasão escolar. Então, há vários componentes que podem confirmar ou refutar a minha hipótese, né? Então, isso é uma pesquisa qualitativa. Eu tenho que chegar àquela população que evadiu ou àquela população que ficou e ver os motivos desta evasão ou desta permanência, tá? E daí relacionar as minhas variáveis. Importantes. Os dados levantados pela pesquisa não respondem de maneira direta ao nosso objetivo geral. É claro, de um lado, eu vou ver números, se houve ou não evasão. Isso respondeu ao meu objetivo geral? De maneira alguma. Pode ter havido uma maior evasão e não ser por causa da pandemia. Pode haver a permanência, pode haver
até mais gente ficou do que saiu, né? Então, eu tenho que ter isso muito claro. Os motivos dados para evasão, diminuição da renda escolar, necessidade do aluno de trabalhar por ser incompatível com o curso, morte do provedor, não ter condições de acompanhar o curso online, entre outros. Isso sim, eu estou lá fazendo minha pesquisa, e ele fala assim, não, eu saí por causa da pandemia, mas o que aconteceu na pandemia que fez com que você saísse do curso? Não, meu pai morreu e eu não tenho condição, eu tenho que trabalhar. Ou... por exemplo, não, eu fiquei porque agora eu trabalho em casa e fica mais compatível de eu fazer o meu curso, né? Online. Ou não, é impossível, eu não tenho uma internet bacana para que eu possa dar continuidade ao meu curso. Quem vai relacionar esse resultado, né, de variáveis com a primeira variável da evasão ou não evasão, é o pesquisador. E ele faz isso através de conhecimentos já elaborados cientificamente, ou seja, através de teorias, de pensadores que já pensaram essa realidade. Mas, professor, nunca teve pandemia, como tem pensador que mede evasão por causa de pandemia? Não, nunca teve, mas sempre teve evasão escolar. E esses motivos são N motivos que já foram amplamente teorizados. Por exemplo, quando há uma diminuição de bolsas, né, quando eu entrei na EPEM, em 2017, nós tínhamos, eu não sei se eram 7 ou 8 tipos de bolsas, sendo que uma pessoa poderia receber até 5 bolsas, né, se encaixasse nesse perfil. O financiamento ao ensino superior diminuiu muito, né, o investimento no ensino superior público, graças a esse governo, e agora muitos deixaram, por exemplo, houve evasão porque eles não podem continuar trabalhando com as bolsas, que agora, como houve um menor recurso a ser distribuído pelos alunos, cada aluno recebe menos bolsa, menos valor e menos condição de estudo. Então, isso já foi amplamente estudado, não na EPEM, mas em várias universidades públicas, né? Então, esse conhecimento já está acumulado. Então, nós podemos trazer esse conhecimento acumulado através de pesquisas feitas em realidade sobre evasão escolar e trazer se elas são compatíveis com o caso da pandemia. Porque agora há uma agravante, menos bolsa e com uma situação de maior empobrecimento de algumas classes sociais da nossa população, né? O prazo de consumo, o prazo de trabalhadores, conforme o autor é o termo que a gente usa, o autor que analisa a realidade é o termo que a gente usa, mas, enfim, nós temos uma variável nova, mas não é porque nós temos uma variável nova que nós não podemos nos usar das teorias que já foram amplamente usadas para explicar evasão escolar, ok? É isso que o pesquisador faz, ele liga pontos. Ao ligar pontos, ele revela uma realidade. Aqui tem uma realidade, depois você pega aí, imprime e faça o seu liga-pontos, que você vai descobrir uma realidade. É isso que o pesquisador faz. Ok, então, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos que a metodologia ela é descrita, nada mais é o caminho que é feito pela pesquisa, que essa metodologia ela parte de um pensar, de uma abordagem, depois ela parte uma forma de fazer a pesquisa, que esta resposta que nós teremos na pesquisa não é imediata, que olha, foi respondida assim, eu saí por causa da pandemia, isso não responde à minha pesquisa, mas ao pesquisador relacionar essa quantidade de variáveis, de respostas,
Ah, porque meu pai morreu, mas teu pai morreu por causa da pandemia? Entendeu? Ele, ao relacionar esses pontos, é que ele consegue chegar ao seu objetivo, né? Vamos aqui. Então, parte super importante da pesquisa é a revisão bibliográfica. Então, é isso que nós falamos no item anterior. O que já sabe sobre as variáveis que eu estou pesquisando, né? Então, eu pesquiso sobre as consequências da pandemia no Brasil, porque não se iludam, já tem muita pesquisa sobre as consequências da pandemia. Ah, mas tem a pesquisa sobre o desemprego na pandemia. Isso tem a ver com o meu problema? Claro que tem. Se mais famílias ficaram desempregadas, essas famílias, a nossa população da IPEM faz parte dessas famílias que ficaram desempregadas. Isso contribuiu para a evasão escolar nas universidades públicas. Aquilo que eu falei, a evasão escolar em universidades públicas, por N motivos, antes da pandemia, agora, com a pandemia, se relacionam esses motivos, o acompanhamento e o aproveitamento das aulas online. Tem muita pesquisa sobre cursos IAD, cursos à distância, muitos criticam muitos cursos à distância, mas já vi pesquisas onde o aluno que se forma num curso sério à distância, ele pode até ter uma bagagem bem interessante de conhecimento, porque a dedicação deste aluno tem que ser maior do que aquele que tem um curso presencial. Então, tem muita pesquisa sobre isso, muito conhecimento já acumulado sobre isso. Então, eu pesquiso várias teorias que já foram criadas, já foram legitimadas pela ciência e utilizo esses conhecimentos para pensar o meu objeto. Então, o que é esse conhecimento já legitimado? Conhecimento legitimado é assim, eu faço uma pesquisa, eu faço uma série de inferências sobre as minhas variáveis, sobre a minha realidade, sobre o meu objeto, e aquilo é legitimado ou não pela ciência. Ou seja, os meus iguais, os cientistas que pensam realidades parecidas ou realidades análogas, eles vão confirmar se aquilo foi uma pesquisa bem feita e vale reconhecimento ou não. Como faz isso? Citando o conhecimento de outros. Cada vez que nós abrimos mão de um artigo que já foi publicado e temos aqueles conhecimentos como verdadeiros, nós estamos legitimando aquele conhecimento. Então, a ciência, ela é confirmada, aprovada, legitimada pela própria ciência, ou seja, por pesquisadores que estão estudando sobre aquilo e acham aquele conhecimento criado válido ou não. Ok, então, verificado todos esses aspectos do nosso projeto, logo da nossa pesquisa, né? Nós vamos, deixa eu ver aqui, da nossa pesquisa, nós vamos chegar à conclusão do nosso trabalho ou à discussão. O que é isso, né? Nós, quando fazemos uma pesquisa, nós revelamos alguns resultados. Olha aqui o nosso eu adorei essa charge aqui. Então, você faz ciência, você se guia por um caminho bastante tumultuoso e bastante incerto, né? Então, faça assim, faça ciência, deu certo? Se não, tenha motivação para estudar mais e recomeçar. Se sim, faça ciência. Se não, vai vender sua arte na praia. Se deu certo, provavelmente você está errado. Ponha seus resultados à prova, publique. Concordam com você? Maravilha! Se te criticar, ou faz mais ciência, ou vai vender arte na praia.
Se concordam, isso provavelmente é temporário, logo depois irão discordar. Assim, busque uma nova pergunta para saber se aquele teu resultado realmente é válido. Se você tem uma pergunta, você tente resolvê-la, ou se não, vai esquecer, ele vai vender sua arte na praia. Se você acha que quer resolver, você pode resolver com ciência, ou se não, com pseudociência. O que é uma pseudociência? Fazendo o que está fazendo, como se articulasse, como se representasse fazer uma ciência e não fazer ciência. Por exemplo, quando saiu a questão da pandemia, do coronavírus, apareceram médicos defendendo o uso como chama aqui? Da cloroquina. O que teve de gente que tomou vermífico para não pegar o coronavírus? Isso é pseudociência. Então, eu me visto lá, sou médico, me ponho nesta posição e falo, eu acho que vermífugo resolve a questão de não pegar o corona. Isso é ciência? Não é ciência, porque não foi feito um estudo sistemático para dar essa resposta. Se tivesse sido feito, seria ciência. Se fosse ciência, está publicado. Se tivesse publicado e fosse verificado, as pessoas citariam essa publicação e criariam uma verdade legitimada, né? Você acha que a ciência é uma mera visão de mundo? Se não, sabe lidar com fracassos sucessivos, porque fazer ciência é se expor à crítica e ao fracasso. Isso é super importante. Toda conclusão que nós chegamos, toda inferência que nós fazemos frente a uma realidade, ela está exposta a ser criticada. Se você não aguenta crítica, se você acha que a tua verdade é melhor que as demais, vá vender sua arte na praia. Então, a vida, aqui está falando da biologia, né? Apresenta um grande fluxograma para você decidir se faz ciência ou não. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que expõe uma verdade. Toda descoberta científica, todo conceito científico, ele é exposto à crítica e sempre ele reflete uma verdade provisória que pode ser contestada e superada a qualquer momento, né? Então, é bom a gente ter bem essa realidade bem clara, porque senão a gente não consegue fazer ciência, né? Se você põe um trabalho para ser avaliado e não consegue nem o professor criticar, não, esse problema não é legal. Ele não gostou do meu problema, ele está pegando o meu pé. Na coisa mais simples do mundo, imagine você publicar um conhecimento científico. Ele está ali para ser exposto a todo e qualquer tipo de crítica, a toda a comunidade científica, né? Então, o que é a conclusão? O cientista apresenta seus resultados por meio de um relatório de pesquisa, um artigo científico de uma monografia, dissertação ou tese. Ou seja, o resultado da pesquisa é um material. Artigo, relatório, uma monografia, uma dissertação, uma tese, uma forma de livro, uma forma de artigo, uma forma... Seja qual a maneira que ele se apresente, é a apresentação dos resultados. Então, não existe relatório, artigo, nem monografia, nem tese, nem dissertação, que não tenha tido uma pesquisa anterior, senão não é só pseudociência, né? E, claro, este resultado irá para a discussão. Ele vai ser discutido pela sociedade científica. Se for publicado pelos meios reconhecidamente científicos, revistas, editoriais, bancos de dados, entre outros. Ou seja, não há saber científico que não seja
publicado. Se não foi publicado, é um diário que você tem lá, igual Levi-Strauss, ele escreveu os Sítios Trópicos depois de 18 anos de ter saído do Brasil, né? E ele utilizou os seus diários. Então, enquanto era diário, não era o conhecimento científico, era só anotações do pesquisador. Quando virou o livro Tristes Trópicos, ele foi à baila, ele foi para ser discutido, ele se tornou um conhecimento científico, né? Então, é isto. Os resultados não publicados, como eu disse, não geram verdades, não geram conhecimento científico. Ele é só um diário de cada um, ok? Então, é isso, gente. A ciência, ela é feita desta forma, ou seja, tudo começa com um projeto de pesquisa e acaba com material, com um artigo, com um relatório, com um livro, com uma tese, com uma dissertação, com uma monografia. Então, é este o caminho da ciência. Ah, professor, mas eu escrevi um artigo lá no termo 1, 2, 3, 4, 5, 10, e eu não fiz o projeto. Você não fez o projeto, mas você fez uma pesquisa. Porque se você escrever um artigo sobre um filme que você viu, você, para analisar aquele filme, você percorreu todas essas etapas. Você colocou um problema, você, para responder esse problema, você tinha um objetivo a alcançar, você tinha objetivos específicos que eram caminhos intermediários à tua resposta, você relacionou variáveis, você utilizou métodos de inferência sobre a realidade, você utilizou teorias, senão você não fez um artigo, você só fez sei lá o quê, tá? E isso só é válido quando este artigo é publicado, ou seja, torna-se de conhecimento público, para que outros cientistas possam criticar, conversar com esses conhecimentos que nós chegamos. Outros cientistas entram em diálogo com esse conhecimento produzido. Ok? Então, é por isso, hoje nós paramos por aqui, e na nossa próxima aula nós veremos cada parte do projeto de pesquisa. Muito obrigado. Tchau.